O positivismo é uma corrente filosófica e sociológica que defende que apenas o conhecimento científico é válido, adquirido por meio do experimento, pesquisa e observação. O conhecimento positivista, estabelecido por Auguste Comte, valoriza a razão, a lógica e o método científico para entender a sociedade na busca pelo progresso contínuo e manutenção da ordem. No Brasil, o positivismo influenciou, inclusive, até na frase ordem e progresso na nossa bandeira. O Reis, João Carlos Reis, analisa o positivismo como um influenciador para tornar, a história uma ciência racional e neutra, descartando a filosofia histórica por ser metafísica e especuladora. Por meio das escolas, principalmente a metódica, deve-se buscar o método histórico, baseado no conhecimento empírico e documentos que confirmem a veracidade dos fatos. O Reis ainda afirma que o positivismo é criticado por distanciar-se da teoria reflexiva e direcionar-se mais exclusivamente nos fatos e fontes históricas. Leopold von Ranke, um dos precursores aí, do positivismo historiográfico, enfatiza a crítica das fontes, a objetividade e a busca pela compreensão do passado, que é como realmente aconteceu, contar a história como ela realmente acontece, sem julgamento teóricos ou morais, ou seja, imparcial. O historiador deve apresentar os fatos de forma imparcial, usando a crítica, apresentação de documentos, construindo uma história baseada na informação e no conhecimento empírico. Eu vou falar sobre a influência do positivismo na história como ciência. Falava que antes do positivismo se estabelecer como uma influência na história e como uma área do conhecimento humano, muitos historiadores positivistas no século XIX eles foram procurar argumentos para suas perspectivas num escritor chamado Tucídides, Ele era grego e foi entre 471 e 399 a.C. Já o seu antecessor, que era o Heródoto, ele foi o contrário, ele falava em praça pública e se preocupava em agradar as pessoas, em seus relatos históricos. Já Tucídides, não, ele estava preocupado seu foco mais era na precisão dos conhecimentos históricos, E também ele não estava interessado em mostrar os seus pontos de vista. Seu foco estava em produzir uma obra histórica para que as pessoas pudessem dar sua opinião, pessoais, ou ouvir a opinião dos outros, Aí, essa precisão, ela estava ligada a uma visão judiciária como uma pesquisa histórica e como fosse uma investigação de provas de um tribunal em busca da verdade e estabelecer também o empirismo, que era empregado pela medicina hipocrática. Esta abordagem do historiográfica, de Tucídides, a descrição ela é representada pelo efêmero, No sentido original, Tucídides viria a influenciar significativamente o positivismo moderno.
moderno, o positivismo, ele foi utilizado em alguns pensamentos de Aristóteles, né? Aristóteles ele não era um historiador, mas ele escreveu quase tudo sobre o positivismo em uma de suas obras poéticas, né? E ele fez uma diferença entre o trabalho de um poeta e de um historiador. Aí, para ele, a história ela devia focar apenas naquilo que não se repete, ou seja, o particular, né? Aí, a história só devia se limitar a narrar os acontecimentos do passado, não ter nenhuma ambição em, a partir dos acontecimentos, né, via explicar o homem ou o mundo. E ele apontava também como característica essencial da história a sua preocupação com o efêmero, né? Que com um acontecimento que não se pode repetir, que nada pode ensinar sobre a natureza humana ou o mesmo do mundo, né? E por isso que o particular, ele a princípio nada revelava, né? O positivismo queria se apropriar desses argumentos para destacar a importância dessa descrição de eventos e a falta de lição teórica da história.